a dor de você ficar no mesmo lugar e um dia olhar para trás e falar por que que eu desperdicei tanto tempo, pode ser muito maior do que a dor ou o desconforto de você sair da sua zona de conforto e buscar algo maior. E nesse vídeo do quadro Calma Gostosa, eu quero conversar com vocês sobre mudanças, porque eu me considero uma pessoa que já passou por diversas grandes mudanças na minha vida. Eu já me mudei de país, de cidade, de emprego, de profissão. Eu já terminei um relacionamento muito longo. Eu já me permiti também ser muitas pessoas diferentes. Então eu acho que a mudança ela é relativamente bem familiar para mim. Esse sentimento de você se sentir meio perdida, às vezes não saber o que fazer e decidir encarar uma grande mudança na sua vida. Eu já passei isso por diversas vezes. E eu acho que a primeira coisa, o primeiro pensamento, né, que eu vi isso em algum lugar, não lembro exatamente, acho que foi num livro, mas que falava mais ou menos assim: se a decisão que você precisa tomar na sua vida, ela é irreversível, ou seja, ela é de alto risco, então tome o seu tempo para decidir, vai com calma. Mas se essa decisão é reversível, ou seja, ela é de baixo risco, tome essa decisão o quanto antes. Faça essa mudança na sua vida o quanto antes. E eu entendo que, independente de ser reversível ou irreversível, é muito difícil a gente mudar. É muito difícil a gente sair da zona de conforto. É muito difícil a gente trocar um emprego onde a gente está confortável e começar numa empresa nova, num cargo novo. É muito difícil a gente sair de um relacionamento onde às vezes nem é que o relacionamento é bom, mas a gente vai para um lugar que não é mais familiar, né? Que é o lugar de estar sozinha, estar solteira. Acaba que muitas vezes é muito mais confortável mesmo a gente ficar onde a gente tá e falar: eu não quero sair daqui. Mesmo essa decisão sendo reversível muitas vezes. E uma das coisas que eu vejo assim em todas as mudanças da minha vida é que o pré foi muito mais difícil do que o pós. Então, eu pelo menos sou uma pessoa que eu sofro muito por antecedência. Meu Deus, como eu sofro. Antes de tomar uma decisão na minha vida, eu fico pensando naquilo. Inclusive, eu acho que eu erro muito nisso, porque diversas vezes, eu acabei tomando uma decisão, só que muito depois, eu demorei muito pra finalmente bater o pé no chão. E eu sinto que muita gente é assim também, porque a gente fica imaginando mil cenários do que pode dar certo e principalmente do que pode dar errado. Eu sou uma pessoa altamente controladora, mas eu acho que eu seria ainda mais se eu não tivesse feito tantas mudanças na minha vida, porque essas mudanças, elas me mostraram, elas me ensinaram que na verdade a gente não tem controle de nada. Tudo que a gente acha que pode dar certo e tudo que a gente acha que pode dar errado, pode acontecer o extremo oposto de todos os cenários que você imaginou. Então, para pessoas que têm dificuldade, né, de encarar a mudança, eu acho que esse é um ponto importante. É você realmente entender que no fundo, você não tem controle de nada. Quando eu tava morando nos Estados Unidos, que eu morei lá por 10 anos e finalmente decidi voltar a morar no Brasil, faz 2 anos que eu voltei, eu imaginei todos os cenários possíveis. Todos, eu achava, né? E tanta coisa aconteceu de uma forma tão diferente nesses 2 últimos anos, desde que eu voltei, coisas que eu jamais poderia ter imaginado. Então, tente sair um pouco desse lugar de imaginar todos os cenários e abrir um pouco mão do controle, porque, claro, é importante a gente se preparar. É importante a gente entender, putz, mas se isso der errado, o que eu vou fazer? Eu acho que isso é importante sim, na verdade eu acho que isso é extremamente coerente. Mas muitas vezes, se você for como eu, às vezes a gente fica num lugar de extremo controle onde a gente paralisa. A gente passa do ponto do preparo e a gente entra no lugar da inércia. E acaba que, como eu falei antes, a gente vai adiando uma decisão que muitas vezes ela já precisava ter sido tomada. E voltando naquele ponto de sofrer mais no pré do que no pós, é porque muitas vezes o que acontece, na verdade, é melhor do que a gente tá imaginando. E eu acredito muito nisso. Quando a gente abre espaço na nossa vida,
coisas muito boas chegam até nós. E quando você finalmente toma uma decisão, às vezes de sair de um emprego que não tá te fazendo bem, ou de um relacionamento que não tá te fazendo bem, pensa assim, você está abrindo espaço para coisas que são muito mais alinhadas com você chegarem até você. Só que ali no meio daquele caos, você não pensa muito nisso. Então a gente pensa no pior cenário possível e a gente sofre por isso. Em vez de pensar, e se tudo der errado, eu me esforço muito pra pensar, e se tudo der certo? E se for infinitamente melhor do que eu tô imaginando? Quando eu comecei a pensar em sair do CLT, porque eu era CLT, trabalhava como gerente de marketing, pra me tornar influenciadora, meu Deus, como essa decisão foi difícil. Ainda que, naquele momento, eu já tinha muitos sinais de que esse era o caminho certo. Tanto sinais concretos de oportunidades para mim como influenciadora, mas sinais físicos e emocionais também de que eu não estava bem, tentando dar conta dos dois. E ainda assim, eu pensava nos piores cenários possíveis. E sendo muito sincera, o que me fez de fato virar a chave, na verdade foram diversas coisas, mas foi esse pensamento do reversível versus irreversível. Eu pensei, se eu me arrepender de trabalhar somente com a internet, eu posso voltar a ser CLT. Essa decisão não é irreversível. Por que eu tô sofrendo tanto por algo que é óbvio, a gente sabe que você procurar um emprego, mandar currículo, não é que é da noite pro dia, mas você consegue, né? Isso também tirou muito daquele peso que eu tava sentindo. Então essa questão do irreversível versus irreversível, baixo risco, alto risco, às vezes pode parecer um pouco frio, um pouco calculista. A gente sabe que muitas coisas na vida elas são mais sutis, mais sensíveis, mas às vezes a gente precisa ser um pouquinho mais prático e entender o que de fato é irreversível. E eu te falo que eu acho que a maioria das situações, elas são reversíveis. E aí a gente entra para uma outra questão, né, que é sobre sair da sua zona de conforto. Isso, de fato, não é nada confortável. Não é nada confortável você lidar com o estranho, com o que não é familiar. E de novo, muito clichê, mas é só no desconforto que você cresce. Pensa na sua vida. Pensa nos pontos altos e baixos da sua vida. Qual foi o momento que você mais cresceu como indivíduo, como ser humano? Quais foram os momentos onde você mais aprendeu sobre você, sobre o mundo, sobre as relações, sobre trabalho, sobre tudo? Muito provavelmente não foi no seu ponto alto, foi no seu ponto baixo. Eu já aprendi muito sobre relacionamento quando o relacionamento estava bom, mas eu aprendi ainda mais nas crises ou até nos términos. Eu já aprendi muito sobre trabalho, vida corporativa, mundo corporativo, marketing, quando eu estava lá entregando, performando nas empresas onde eu trabalhei. Mas eu aprendi ainda mais quando eu recebi um feedback negativo e eu precisei melhorar, eu precisei ir além. Ou mesmo quando eu precisei mudar de emprego porque eu vi que aquilo já não era mais alinhado comigo. E assim, são exemplos pessoais meus, mas eu tenho certeza absoluta que você tem vários exemplos seus de momentos que não foram fáceis pra você, mas quando esse momento finalmente passou, você falou: caramba, como eu aprendi e como eu tô mais forte e como às vezes até valeu a pena passar por esse período turbulento, esse período meio incerto e sair da minha zona de conforto pra buscar mais. Outra coisa sobre mudança também é que eu sinto que às vezes é difícil a gente até justificar uma mudança que a gente quer fazer na nossa vida para os outros, para amigos, família, porque principalmente pessoas que são mais ambiciosas, eu sou bem ambiciosa, às vezes algo não precisa estar ruim na sua vida para você querer mais. E é muito difícil você expressar isso para alguém, né? Por que você quer sair desse emprego? Você não tá num burnout, você não tá sofrendo. Não, mas é que eu quero mais, eu quero algo melhor, eu quero tentar ganhar mais, eu quero. Enfim, eu não tô sendo promovida nesse lugar e eu sinto que eu mereço um cargo mais alto, mas não é que eu estou sofrendo onde eu só quero mais. E nesse lugar da mudança, tome muito cuidado ao tentar justificar, né, esse seu passo, essa sua mudança para pessoas próximas, porque muita gente vai entender e vai te apoiar, mas muita gente vai falar: imagina, pra quê? Fica onde você tá, seu relacionamento é ótimo, sua vida é ótima,
Seu emprego é ótimo, pra que você vai mudar? Não deixe isso te desanimar, você não precisa dessa validação do outro pra querer mudar algo na sua vida ou pra querer sair da sua zona de conforto. E o último ponto que eu queria tocar aqui é, a gente fica com muito medo, né, desse lugar desconhecido, de se sentir perdida. Mas é um processo muito bonito e existe muita beleza nesse processo, de você meio que se permitir se perder para se reencontrar. E muito provavelmente você vai encontrar uma versão sua muito mais forte, muito mais segura de si. Então, às vezes a gente fala, putz, eu não quero passar por isso. Mas existe sim muita beleza no processo, ainda que você não veja isso ali na hora. Tem muita gente mesmo, na verdade, eu acho que a maioria das pessoas, elas nem se permitem passar por isso. Elas nem se permitem chegar num lugar propositalmente, né, com essa intenção de se perder para se reencontrar. Mas eu vejo que tanto para mim quanto para pessoas que eu conheço que se permitiram passar por esse processo, hoje elas têm um entendimento tão diferenciado delas mesmas, da vida, do seu propósito, de tanta coisa. Então por isso que eu falo, não deixe a sua mente, não se boicote nesse processo. Não sofra por algo que você nem sabe se de fato vai acontecer. Não é fácil ter coragem de mudar, mas vale muito a pena, e eu acho que qualquer pessoa que já passou por uma grande mudança também vai te falar isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha te ajudado um pouquinho, talvez, a enfrentar mudanças na sua vida, a encarar essas mudanças com mais leveza, ou até de uma forma um pouco mais positiva, às vezes, do que a gente encara uma mudança. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê no próximo vídeo do quadro Calma Gostosa.